Olá, viajantes do espaço digital. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bloco Café, este de número 70. Hoje vamos desbravar uma jornada fascinante pelo mundo de Satoshi Nakamoto. Prepare-se para mergulhar fundo no universo do Bitcoin com o maximalista que nos mostra que é possível ser apaixonado pela revolução digital sem perder a gentileza e humildade. Com sua visão única e experiência na indústria da mineração, abordamos temas sobre a sustentabilidade do setor, especialmente pós-evento do halving, que reduz pela metade as recompensas aos mineradores. Você vai entender também como o Bitcoin não apenas pode ser uma solução ecologicamente amigável ao reaproveitar o desperdício energético, mas também pode impactar positivamente questões sociais fundamentais como saneamento básico. Mas espere, tem mais. Este bitcoinheiro compartilha sua convicção de que o Bitcoin, mesmo quando for cotado a $100 mil, estará apenas no começo de sua jornada rumo ao topo, ou melhor, à lua. Para ele, a verdadeira busca pelo ativo mal começou. Descubra por que tudo que não é Bitcoin é simplesmente uma shitcoin. Porque ele está incrivelmente otimista com os ordinals e a sua crítica aos maximalistas que não fazem o dever de casa. Vamos nessa! Então, pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. Salve, salve, anons que chegaram agora. Eu sou o iSouSerious e esse é o Bloco Café, podcast que explora a Web3 pelos olhos de quem a constrói. O Bloco Café é você preparado, seguro e confiante para encarar a Web3. Mergulhe no universo de builders e veja o mundo com o olhar das pessoas que moldam o futuro digital com inovação e criatividade. Descubra também as histórias que desafiam mapas e mentes e que nos oferecem insights valiosos para trilhar caminhos por vezes escorregadios e cheios de mistério do espaço cripto. Prepare-se para uma jornada única com o Bloco Café. Na blockchain, você pode ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite a gente na Áudios, peça o POAP desse bloco e se você já está na Lens, inscreva-se no nosso canal e assim de Bloco Café em Bloco Café a gente põe o pé na estrada. O agregador de links está na descrição. Vamos sim para mais um bloco, esse de número 70 semanas entregando conteúdo para você. E hoje nós vamos tomar um cafezinho com Caio Leta, bitcoinheiro raiz, destaque aí, educador bitcoiner pela Livecoins. E eu tô bem animado para a gente, claro, falar muito de Bitcoin, analisar questões macro também. Tô bem ansioso para esse papo. Caio Leta, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra ter você aqui no estúdio do Bloco Café. Leta, para a gente dar o pontapé inicial, traz um pouquinho da sua caminhada e quando foi o estalo que você enxergou uma trilha que se chamava Bitcoin. Seja bem-vindo, Leta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu vou dizer que, na verdade, a honra é minha, não sua, né? Tipo, é seu espaço, você que tá me convidando, então fico honrado. E também falar parabéns, cara. Pô, 70 episódios, 70 semanas, já é mais de um ano pondo prova de trabalho toda semana. Então, parabéns. Bom, como a grande maioria das pessoas, eu já tinha ouvido falar de Bitcoin em 2012, 2013, na época da Silk Road. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin em 2015, com um amigo meu que fazia trade. Já tinha ouvido falar de Bitcoin em 2016, 2017, naquela bull run do 2 ciclos atrás. E nenhuma das vezes eu parei para prestar atenção. Eu parei para prestar atenção no Bitcoin só em 2020. E qual foi a diferença? A diferença foi que eu estava pronto para entender. Basicamente, assim, antes eu não estudava investimento, quase não sobrava dinheiro, eu era um estudante de graduação ou de mestrado na universidade, então, tipo, vivia só no débito, sabe, economizando o máximo de dinheiro possível. Aí em 2020, quando eu redescobri o Bitcoin, eu estava trabalhando numa startup com 2 amigos meus, eu tinha acabado de concluir o doutorado e visto que eu não queria trabalhar com geologia, eu não queria ser professor, que era o plano até então, mas eu gostava muito de educação, então eu estava construindo uma startup de educação com 2 amigos, uma startup voltada para pessoal de 15 a 18 anos, então a gente estava pesquisando o tema mudanças geracionais, porque eu hoje tenho 35, na época tinha 31, 32, sei lá,
em- a gente é muito diferente da galera de 15 a 18 anos de hoje em dia. Então, tipo, vim com a nossa cabeça para falar de educação com essa galera, o pessoal fala, cara, cala a boca, boomer, você não sabe o que você tá falando, né? Então, o tema era, vamos estudar isso. E aí, eu sempre gostei muito de estudar usando o YouTube. Então, graças ao algoritmo do YouTube, eu caí num tema que chama The Fourth Turning, que é uma teoria sobre como as mudanças geracionais acontecem principalmente na sociedade americana. Isso é um livro bem interessante que tem 2 autores, e eu vi a entrevista de um desses autores num canal que fala sobre cripto e sobre investimentos como um todo, que chama Real Vision, o canal do Raul Paul. E aí eu gostei bastante do Raul Paul como entrevistador. O podcast seguinte que o algoritmo me indicou foi um podcast dele entrevistando o Michael Saylor. Então eu tive muita sorte que eu não vim pelo Bitcoin. Tipo, obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro, você entende como um investimento, então não vou falar que eu já entendia os princípios libertários, eu não entendia. Mas, ao mesmo tempo, eu já investia no mercado de ações, eu já tinha uma abordagem muito fundamentalista, sabe? Eu já era da galera que pensa em dividendos e pensa em comprar ações estáveis, focando no longo prazo, em vez de comprar, sei lá, não sei se vocês acompanham o mercado tradicional, mas ações da Oi, ações, sabe, aquelas empresa que você pensa que você vai colocar um pozinho e se ela tiver uma valorização assimétrica, você vai conseguir compensar, sabe? Tem um pessoal que usa o mercado, tanto cripto quanto o mercado de ações tradicional, mais como aposta, como jogo, do que realmente esperar uma tese sólida e robusta que, sei lá, você só queira a consolidação desses fundamentos para dar certo. E eu tive a sorte de encontrar o Michael Saylor, que é justamente um cara que foca muito nos fundamentos, em detrimento de olhar no gráfico se está fazendo o martelo invertido, o duplo twist carpado, o, sei lá, fucking nome de qualquer coisa. Então, para mim foi muito, sei lá, tipo, foi muito direto, assim, sabe? Tipo, eu conheci o Michael Saylor, ele falou uma coisa com um tipo de linguagem que é uma linguagem que foi perfeita para mim, assim, sendo bem sincero. Tipo, eu tenho pai e avô engenheiro, eu tenho essa formação técnica científica, né? Fiz graduação, mestrado e doutorado, fiquei um tempo no Canadá como pesquisador visitante e tudo mais, sempre tive um treinamento mais científico, então alguém que fala nessa linguagem, que fala sobre fundamentos, foi, sei lá, eu sinto como se foi muita sorte para mim, assim, sabe? Foi um doping que eu tive que eu não precisei tatear no escuro e procurar entre várias outras coisas até conseguir achar alguém que me mostrasse porque o Bitcoin brilha diferente. Eu já vi o Bitcoin brilhando diferente logo de cara. Isso foi em outubro de 2020. Aí, não sei, foi muito rápido, assim, como é um negócio que já tinha muita relação com muitas das coisas que eu acredito na minha vida, tipo, eu sempre gostei de biologia evolutiva, por exemplo, então eu já entendia todas as dimensões de teoria dos jogos, porque no raciocínio de biologia evolutiva, de estratégias reprodutivas, etc., teoria dos jogos é o que determina tudo se vai dar certo ou dar errado. Eu sempre tive um pensamento bem antissistêmico também, sabe? Eu só não entendia como, sabe, se existia uma ferramenta eu não via, eu não entendia como fazer alguma coisa para mudar a sociedade, mas enfim, eu sempre tive esse raciocínio, sabe, meio antissistema. Eu já entendi a teoria dos jogos, eu já, sei lá, sempre gostei daquele cara, o Nassim Taleb, que hoje em dia é um hater do Bitcoin, mas que escreveu livros que todo bitcoinheiro gosta, tipo Cisne Negro, o Antifrágil. Então eu já tinha várias pecinhas do quebra-cabeça semi-organizadas na minha cabeça, mas não tinha uma coisa que tornava tudo coeso. Quando eu encontrei o Bitcoin, tudo ficou coeso. Por exemplo, eu já seguia também um cara do mercado tradicional que chama Henrique Breda. O Henrique Breda fala maravilhosamente bem sobre inflação de ativos e como inflação de ativos é diferente do que inflação IPCA, IGPM, etc. Ou seja, realmente já tinha vários blocos que só faltavam algo para juntar esses blocos para entender. Então, assim, de outubro de 2020 até fevereiro, março, abril de 2021 foi um período que, sabe aquela sensação que você perdeu a gravidade, que sabe, quando você acorda de um sonho assim? Tipo, para mim foi essa sensação, foi tudo muito rápido e foi um momento de muito estudo e de
conversão mesmo, de epifania, assim, foi meio catártico, sabe? Eu saí de zero, de zero a 100% do meu dinheiro investido, que nunca foi muito, né? É o que eu falei, eu tava na graduação, mestrado e doutorado, bolsista de doutorado da USP, não é que Sim, sim, quando eu cara. falo meu dinheiro não é... A gente tem uma história até similar, cara, porque eu também tenho isso, tenho mestrado, doutorado, venho de federal cara, eu quis cagar pra academia, tá ligado? Que lá me deixou, tipo, no meu doutorado deu mais ranço ainda da parada, tá ligado? A minha interpretação, um parênteses aqui, Leta, é que a verdade da verdade, cara, a faculdade não prepara, pelo menos a minha, eu sou oceanógrafo, não preparava para mercado, entendeu? Preparava para você continuar na academia, para você continuar fazendo pesquisa, tá ligado? E, mano, você segue o fluxo, né? Você vai seguindo o fluxo. Aí, pô, imagina, você termina se forma a graduação e já tá com um salário, entre aspas, garantido de R$ 1.200, R$ 1.300, que é muito acima. Isso quando eu entrei em 2008, 2009, quando eu entrei no mestrado. Pô, isso daí lá em 2008, 2009 era um puta de um salário. E aí você vai seguir, aí no doutorado é o dobro, entendeu? Aí você vai seguindo aquilo lá e você nem sabe o que tá fazendo, né, cara? Enfim, voltando aqui pra. Não, cara, primeiro, É, 100% de acordo. A academia não passa de um esquema de pirâmide que os orientadores ficam tentando fazer os jovens que não têm noção de onde eles querem ir estudar um tema totalmente aleatório, assim, um tema que, tipo, sei lá, eu gosto do que eu estudei, mas, assim, eu já busquei mesmo no mestrado e doutorado ir para uma área mais prática. A grande maioria do pessoal que faz ciências da natureza, você é oceanógrafo, você também é um cientista da natureza, não, tipo, os professores, tipo, realmente quer estudar o pingo da vírgula e não se importa se tem uma exatamente. conexão com o A mercado função real do ou não. da 10ª pata do caranguejo, tá ligado? Tipo, É, não que isso não é importante, tá ligado? Acho que todo tipo de conhecimento é válido, bem-vindo e tal, mas, porra, muito desconexo da realidade, né? Do mundo que tá lá fora. E engraçado você falar aí, cara, você trouxe Michael Saylor, Raul Paul, inclusive. A próxima pergunta vai ser um pouco assim do que da água que a gente bebeu. Mas, cara, Michael Saylor, pra mim, é um exemplo de que DCA funciona. Cara, eu lembro que quando eu entrei no ciclo anterior, né, no comecinho da 2021 ali, porra, o cara tava comprando todos os topos, né? Só que naquela altura, quando ele tava comprando, a gente tava com aquela narrativa de que ia bater 100k, e ele tava, na verdade, comprando a alta, né? Vamos dizer assim. E, mano, o que acontece é que se olhar o gráfico dele, as compras dele, ele comprou praticamente todos os topos do mercado e hoje ele tá num puta de um lucro, mano. Tá ligado? Ele é, não parou. É o que eu falo, foca no bom, mantenha a regularidade, que, mano, o Michael Saylor, o tio Michael já nos ensina isso pra gente. E, cara, Raul Paul, Michael Saylor, isso foi o teu start. E depois, a água que você bebeu aí nesse teu período catártico aí entre 2020 e 2021, onde é que você se aprofundou mais, Oleta? cara, eu tive muita sorte que em 2020, no começo da pandemia, um amigo meu estava me ensinando a usar o Twitter. E aí eu já estava seguindo uns gestores da Faria Lima, eu já estava seguindo, sei lá, coisas de notícias internacionais, etc. Daí um belo dia, eu não sei por que, me deu a ideia de pesquisar Bitcoin no Twitter. E cara, para mim, assim, sendo bem sincero, foi isso. Foi os anons do Twitter que me ensinaram mais do que qualquer outra pessoa, assim, junto com o Michael Saylor. Por exemplo, eu li o padrão Bitcoin no meio de 2021. A minha sensação é que eu não aprendi nada de novo, porque tudo que eu já tinha visto no Twitter de maneira desorganizada, descentralizada, estava organizado no padrão Bitcoin. Mas não é que eu li lá e deu algum insight novo, sabe? Para mim foi realmente Twitter e podcasts, assim, eu falei, tipo, eu sempre tive o hábito de ver videoaulas, ver palestra, ver coisas assim no YouTube. Então, a partir do momento que eu quis começar a estudar YouTube, o Bitcoin, uma das minhas principais ferramentas foi o YouTube, foi, sei lá, eu vou andar de bike, pô,
Não tem por que eu não puxar um podcast de 1 hora e tá Mas escutando. que canais que você tava sempre no radar ali nessa altura? Puta, especialmente canais americanos. Tem aquele What Bitcoin Did, do Peter McCormack, tem um do Daniel Prince, que chama Once Bitten, tem um que eu não lembro o nome do cara, que é o Rapid Bitcoin, daí o do Pompliano também, do Pomp. Tipo, no fundo, eu descobri todas essas podcasts porque meu primeiro desejo foi pesquisar sobre o nome Michael Saylor. E eu pesquisando o nome Sim. Michael Saylor no YouTube, eu achei todas as entrevistas que ele tinha feito entre agosto, setembro e outubro, e aí todos esses lugares que tinham entrevistado eles eram canais bitcoinheiros. E aí eu comecei a seguir. No fundo, no começo foram esses 4. Foi o do Pomp, foi o do Peter McCormack, foi o Rapid Bitcoin e foi o Once Bitten. Ah, e teve um quinto também que é o podcast do Stefan Oliveira. Mas é isso, eu tive muita sorte que por conta do Michael Saylor, eu caí de cara no ecossistema Bitcoin Only. Vamos falar assim, sabe? Eu nunca vi ele conversando com outras pessoas que acreditam no cripto como um todo, etc. Eu já caí num universo Bitcoin Only de consumo de conteúdo. Foi basicamente isso, podcasts. O Michael Saylor, inclusive em 2021, se eu não me engano, lançou um curso, porque o Saylor tem uma... Tipo, ele tem a empresa dele, né, a MicroStrategy, ele tem também uma coisa que chama Saylor Academy, que é uma academia que tem aulas de graça de ciência da computação, de, sei lá, várias programação, várias coisas, e aí um currículo que ele criou de graça também é um curso que, se não me engano, são 20 ou 30 horas, que é só sobre Bitcoin. E aí eu também fiz esse curso, explica, sei lá, a origem do dinheiro, explica quem são os cypherpunks, explica, sabe, a trajetória anterior do movimento antes de descobrirem / inventarem o Bitcoin. E tá disponível ainda, será, esse material, esse Cara, conteúdo? eu acredito que sim, imagino que sim. Maneiraço. Não, é bom pra Nossa, caralho, agora bom fiquei pra caralho, bom pra curioso. caralho. Tá, Imagino, ó, claro, acabei de claro. abrir aqui, tá assim, ó, tipo, Que maneiro. Olha aí, fica a dica aí, pessoal. A Sailor Academy tem aí um curso só sobre Bitcoin. Que maneiro, bem é bacana mesmo. sailor.org, mas se procurar no Google Sailor Academy Bitcoin, você já encontra. Maravilha, perfeito. Ô, Leta, vamos entrar num ponto que é a tua expertise e tu gosta pra caraça de falar, que é mineração. Recentemente saíram alguns estudos é, questionando a sustentabilidade da atividade após o halving. O mais recente foi o da Galaxy Digital, que em relação ao primeiro da Tinelis foi até mais otimista, que falou que 20% da taxa do hash do Bitcoin pode ficar offline depois do halving e que com isso é, as, a indústria vai ter uma insuficiência operacional porque não vão ser sustentáveis. Cara, como é que você está vendo esse momento aí de pós-halving? Você acha que a indústria vai tomar um baque mesmo? Cada vez vai formar conglomerados? Enfim, como é que você está vendo essa mudança pós-halving, Leta? Tá, nossa, eu tenho muitas visões, vou tentar lembrar de todas aqui, mas eu acho que primeiro e mais importante é entender assim: a mineração de Bitcoin é muito análogo a tá você e seus amigos passeando no bosque e aí do nada um tigre tenta te atacar o grupo de amigos. Você não vai correr mais rápido que o tigre, mas você tenta correr mais rápido do que seu amigo gordo. E é a mesma coisa, assim, tipo, o halving, sem dúvida, ele reduz a remuneração do minerador pela metade, né? Tipo, vai cair a taxa do bloco de 6,25 para 3,125 bitcoins. Isso significa que sim, se o preço não reagir, tipo, onde o preço está agora no 50 e pouco, muitas operações se tornam inviáveis do ponto de vista econômico e a tendência é que muitos mineradores tenham que desligar suas operações num curto prazo. Isso é grave para a rede? Para a rede isso não significa nada. Não sei se você viu semana passada que saiu um paper do pessoal da... É um brasileiro, agora eu não lembro se é da Coinmetrics, acho que é, mas falando que a rede do Bitcoin e a do Ethereum, né, ele estudou as duas,
já é com certeza segura contra ataque do Ah, é, não 51. dá, sim, É, 51, sei, sei. então assim, historicamente, de fato, logo depois do halving, a hash rate cai porque diversos mineradores estão ineficientes e precisam sim desligar suas operações. Mas não é só nesse momento que isso acontece. Por exemplo, se tem uma nevasca no Texas, ou se tem uma onda de calor no Texas atualmente, 30% da hash rate da rede cai. Por quê? Porque hoje em dia muito da hash rate da rede está no Texas e lá eles fazem aquelas coisas de balanço de carga, ou seja, eles vendem a energia excedente para mineração de Bitcoin com a condição de que quando a rede elétrica precisar dessa energia, a mineração de Bitcoin desliga as operações para essa energia ser usada na rede tradicional. E é normal, assim, eu não sei se faz um mês atrás, uma coisa assim, tanto é que os últimos 2 ajustes de dificuldade foram bem agressivos, foram tipo 10%, 15%, um negócio assim, porque as operações do Texas tiveram que desligar 30%, não sei, 40% da hash rate e ninguém sentiu nada. Tipo, no fundo, varia um pouco o tempo do bloco, em vez de 10 minutos, 9 minutos, mas não dá nada. Ou seja, eu acredito sim que na indústria da mineração de Bitcoin vai sofrer um pouco com o halving, vai sofrer porque é natural, é um gargalo evolutivo, o halving, no fundo, é que nem, sei lá, querendo ou não, é muito bonito isso da indústria da mineração de Bitcoin, o fato dela ser uma indústria que ainda é uma indústria capitalista que os mais ineficientes são eliminados, eles são selecionados, sabe? Eles não vão ganhar um auxílio, eles vão desligar as operações porque não é mais viável para eles minerar. Isso é bom, isso para o minerador em específico que está se fudendo é ruim, mas para a indústria como um todo, para a rede como um todo, é extremamente positivo, porque só os mineradores mais ineficientes conseguem fugir do tigre e, portanto, a rede como um todo se torna muito mais eficiente. Maneiro, cara, você falou do Texas agora e recentemente o Departamento de Energia enviou correspondência para os mineradores de Bitcoin, porque vai fiscalizar ali o consumo energético nos próximos 6 meses. E ficou essa dúvida, né? Vai seguir o caminho da União Europeia de restringir a mineração no país? Recentemente tivemos a Etiópia como um destino favorito do pessoal fugindo da China. E temos agora o Brasil. O Brasil, por incrível que pareça, talvez 1 ano, 2 anos atrás, uma coisa que era impensável, está sendo despontado como um centro, um hub da América Latina de mineração. Leta, traz um pouquinho pra gente o que você está. Quais são os desafios específicos que você antecipa aí para a indústria brasileira de mineração? Eu acho que tem uma simetria informacional muito grande. Assim, a grande maioria das pessoas nem entende que existe esse potencial, essa possibilidade. Tipo, tanto é que na Arthur, quando a gente tenta conversar com pessoas que possam ter interesse, a gente tenta falar o mínimo possível a palavra Bitcoin. A gente fala que existem data centers que permitem, data centers que processam dados e que a gente pode usar essa energia que você que tem uma pequena PCH e não está conseguindo vender a energia que está gerando para o mercado consumidor, porque a energia está muito barata, então para o produtor de energia talvez não seja economicamente viável, a gente compra essa energia e usa ela para processar dados. Esse é um discurso que, para um Faria Limer médio, para um gestor de um fundo, para um family office, para um investidor tradicional, é um discurso que funciona muito melhor do que você falar, não, a gente vai usar essa energia para minerar Bitcoin. A pessoa não entende o que é mineração, como assim minerar uma coisa que é digital, e a pessoa já ouviu falar do Bitcoin das piores maneiras possíveis. Para ele, Bitcoin significa FTX, para ele, Bitcoin significa Atlas Quantum, para ele, Bitcoin significa Elizabeth Warren falando que a gente vai aquecer o oceano e matar todos os golfinhos. Sabe? Eles não entendem de verdade o que significa o Bitcoin, e o Bitcoin foi difamado nos últimos 15 anos. Agora, isso tende a mudar com a mudança de paradigma que os ETFs vêm representando, mas a verdade é que a palavra Bitcoin virou uma palavra
feia, uma palavra contaminada para a maioria dos alocadores de capital. Então a gente tenta usar cavalos de Troia. Mas dito isso, o potencial do Brasil para mineração de Bitcoin é um potencial gigantesco. Tanto é que os planos de crescimento da Arthur para os próximos anos são bem agressivos, bem ousados, assim, porque a gente está com a faca e o queijo na mão no Brasil. A gente tem uma oportunidade gigantesca. Tipo, choveu bastante no Brasil nos últimos 2 anos, o que significa que a grande maioria dos reservatórios está com um grande volume de água. E como a energia do Brasil, se não me engano, é 65% ou 70%, um número bem alto é proveniente da energia hidroelétrica, isso significa que, as grandes usinas estão produzindo muita energia, o pequeno gerador, que é um cara que investiu dinheiro próprio para colocar uma PCH, que é uma pequena central hidroelétrica no rio que passa na fazenda dele, no sítio dele, esse cara não tem mais como vender a energia dele para o Mercado Livre, porque o Mercado Livre não está pagando, porque a energia está muito barata como um todo. Então esse cara está meio sem saber o que fazer. Foi assim que a gente começou a entrar no Brasil. Nosso o projeto piloto da Arthur é lá em Tocantins, e foi justamente com esse racional. O cara tinha feito uma PCH, essa pequena central hidrelétrica no rio que cruza a propriedade dele, para vender energia para a rede, só que a rede tinha parado de querer comprar a energia dele, ele estava com um contrato para o Mercado Livre, só que um contrato muito desvantajoso, assim, um contrato muito ruim. O que ele fez? Ele foi lá, recomprou o contrato dele e pensou, não, vou usar essa energia e monetizar essa energia eu mesmo, usando mineração de Bitcoin para transformar essa energia em dinheiro. E a gente tem essa parceria com ele, já tem um container lá, possivelmente focando em expansão no futuro próximo. E a ideia é essa, que nem ele é um exemplo, no Brasil atualmente tem N exemplos. Eu não sei te falar se são 100, se são 500 ou se são 1.000, mas eu chutaria que são mais de 1.000 tranquilamente. Assim, o Brasil tem uma abundância hídrica gigante e atualmente a gente está literalmente, jogando muita energia no fio terra. Você aterra energia porque você produz ela, você não tem como armazenar. Tecnologia de bateria não é tecnologia boa o bastante, então você produz energia, não tem o que fazer, você precisa jogar ela fora. E é isso que Desculpa, conclui, Não, você vai Renato. falar que é para isso que serve a mineração de Bitcoin, assim, em poucas palavras, a mineração de Bitcoin Exatamente. é a indústria que tem que ser entendida como uma indústria que permite monetizar a energia ociosa. O Brasil está com muita energia ociosa, significa dizer que tem uma grande oportunidade para mineração de Bitcoin no Brasil. E aqui só deixa eu fazer um adendo que a galera que está escutando em casa talvez já tenha escutado muito falar que no Brasil é impossível minerar. Isso é verdade para mim e para você. Isso é verdade para quem colocaria uma ASIC direto na tomada na sua casa. Por quê? Porque o preço da transmissão da energia e o preço da distribuição da energia são realmente altos. Isso é o que a gente chama de custo Brasil, que todo brasileiro está acostumado. Ver quanto de imposto você paga para transmissão e para distribuição de energia. Mas, se você tiver acesso, se você tiver contato, se você conseguir colocar suas máquinas de mineração de Bitcoin conectadas diretamente no gerador de energia, essa energia pode ter um custo muito barato. Muito baixo. Sim, Essa é a grande sacada de querer operar no Brasil. Falar direto com o gerador e não querer comprar energia da rede. Eu lembro de um post teu, eu gosto muito também, que você é memeísta também, Leta. Era um post, acho que uma reportagem, né, falando justamente isso, que o Brasil estava jogando energia no lixo, e você colocou assim, já pensou que louco se a gente fazer dinheiro com esse desperdício, né? Exatamente isso, né? Fazer com que um reaproveitamento de energia. E, cara, e outra coisa que é interessante, acho que convém a gente falar aqui um pouco, você acabou de desmistificar aí uma lenda brasileira, que é o custo Brasil de mineração, né? Um outro mito em cima da indústria é altamente poluidora, né? Você citou até a Elizabeth Warren,
Warren. Aliás, que trollada ela levou agora, né, cara? Maravilhosa, maravilhosa. Mano, mas foi mesmo, olha, que Bitcoin é maravilhoso, porque realmente não tinha trollada melhor que essa daí que ela levou agora. O Maravilhosa. que que foi mais surpreendente? Foi essa trollada dela assinando uma homenagem ao Satoshi Nakamoto ou o Biden colocando Laser Eyes? Ah, não, foi da Warren, porque diz o Biden que essa do Laser Eyes era pra zoar lá o Super Bowl, né? Então, tipo, realmente foi. Dá pra disfarçar, dá pra dar esse migué aí, mas a da Warren foi, não tem como. Ela assinou lá. O nome, acho que o nome Satoshi foi colocado depois, mas ela assinou que a bandeira foi pros 15 anos do Bitcoin, tá ligado? E, cara, fantástico, fantástico mesmo, muito legal. E aí, assim, cara, vamos falar sobre essa guinada. De repente, a Bitcoin está sendo uma defensora energética, ambiental do planeta. Que história é essa, Leta? Tem vários aspectos diferentes nessa história. Tipo, por exemplo, muita gente acha que o Bitcoin é uma indústria que não deveria existir porque usa muito combustível fóssil, etc. E a gente só aplica esse pensamento moralista para o Bitcoin. Assim, tipo, quantas vezes você já viu alguém reclamar da quantidade de eletrodoméstico que fica em stand-by? Sabe, por que a TV, por que o DVD, por que o aparelho de som, por que o computador precisa ficar no stand-by e não fora da tomada? Por que a luz de Natal pode existir, a mineração de Bitcoin não? O que eu quero dizer? Que, para começar, já é uma puta hipocrisia que a gente só aplica esse filtro moralista à mineração de Bitcoin e não mais a nenhuma outra indústria. Por exemplo, você pensar, todo mundo fala que veículo elétrico é a última bolacha do pacote. Mas, cara, as emissões que o pessoal não fala que tem nos carros elétricos, eles falam que tem na mineração de Bitcoin. Porque você pensar, a mineração de Bitcoin pega energia, tanto faz a fonte, processa com um equipamento e gera um resultado. Os carros elétricos fazem exatamente a mesma coisa. Para os carros elétricos, ninguém se importa de onde vem a energia. Para a mineração de Bitcoin, todo mundo se importa de onde vem a energia. Beleza. Apesar disso, que já é um puta moralismo, uma puta falácia de raciocínio, apesar disso, os dados mostram que desde que o Bitcoin foi banido da China e veio para os Estados Unidos, a indústria está se tornando cada vez mais baseada em fontes de energia sustentável, predominantemente hidroelétrica, nuclear e hidro. Isso porque é mais barato hoje em dia essas fontes de energia, sabe? Se eu sou um minerador de Bitcoin, eu tô, assim, tem alguns que vão fingir que realmente se importam e querem abraçar as baleias, abraçar as árvores, mas a verdade é que é uma indústria capitalista que quer a fonte de energia mais barata possível. A fonte de energia mais barata possível, grande maioria das vezes, vem sendo as energias renováveis. Então, o interesse capitalista do minerador está fazendo a rede Bitcoin como um todo se tornar cada vez mais sustentável. Tipo, isso dados mostram. Tem um cara que é um venture capital lá da Nova Zelândia que ele é bem focado na mineração do Bitcoin como uma... E ele é ambientalista também. E ele, tipo, tenta monitorar quanto cada indústria usa de energia sustentável. E nos cálculos dele, a mineração de Bitcoin é a indústria grande atual do mundo que mais utiliza fontes renováveis de energia. Além disso tudo, ainda tem um fator muito interessante que é como a mineração de Bitcoin mitiga emissões diretamente. A gente falou aqui já que a indústria da mineração de Bitcoin pode ser entendida como a indústria que permite a monetização de energia ociosa. Aí uma coisa muito interessante de se entender é que o metano, que é o gás natural, ele pode ser considerado energia ociosa e ele é um subproduto de diversas atividades humanas. Por exemplo, a mineração de Bitcoin está começando a ser abraçada pela indústria petroleira porque eles têm como subproduto muito gás natural. Tipo, pensa numa Coca-Cola, assim, o petróleo lá embaixo da terra, ele é que nem uma Coca-Cola, ou seja, tem muito gás difuso no líquido porque está com grande pressão. A pressão no petróleo é todo o peso das pedras em cima, na Coca-Cola é porque a garrafa está fechada.
Quando você abre a garrafa de Coca, todo aquele gás sai, né? Isso acontece com o petróleo também. Esse gás que sai é o gás natural. E, assim, você desenvolver uma infraestrutura para aproveitar o gás natural é uma infraestrutura totalmente diferente da infraestrutura para aproveitar o petróleo, sabe? Não é o mesmo oleoduto que vai transmitir o gás, é um gasoduto. Você vai ter que construir um negócio todo diferente, uma maneira de processar totalmente diferente. E em muitos lugares, isso simplesmente não faz sentido econômico e não vale a pena. Então, assim, em alguns países que tem uma fiscalização séria, essa galera que é petroleiro e acha gás natural junto, eles constroem aquelas chaminézinhas e ficam queimando o metano para mitigar a emissão. Só que a verdade é que na maioria do mundo não tem incentivo nenhum para fazer isso, não tem fiscalização, eles simplesmente abrem a torneira e o gás vaza. Hoje em dia, quando você entende que esse gás poderia ser usado para abastecer um gerador e esse gerador gerar eletricidade, e essa eletricidade ser usada para minerar Bitcoin, você passa a ver ele como um recurso não utilizado e desperdiçado, em vez de ver só como, puta, eu vou ter que gastar dinheiro para mitigar essa emissão. E isso já está começando a acontecer. Tipo, hoje em dia já alguns países envolvidos com exploração de petróleo, por exemplo, o Omã, e tem boatos de outros países lá no Oriente Médio, estão se envolvendo com a mineração de Bitcoin, além de grandes petroleiras como a ConocoPhillips, a Duke Energy, não, a Duke Energy é de energia, desculpa, é a ConocoPhillips, a Shell e tinha mais uma aí, a ExxonMobil. Sei lá, tem grandes empresas se envolvendo, petroleiras se envolvendo na mineração de Bitcoin, justamente porque a mineração de Bitcoin permite mitigar a emissão de gás natural. E por que eu digo mitigar e por que eu digo que isso é tão positivo? Porque assim, quando você queima o gás natural, você queima uma molécula de gás natural, você gera como subproduto uma molécula de CO2 e uma molécula de água. Mas uma molécula de gás natural, que é o metano, tem um potencial estufa de 80 a 86 vezes maior do que o potencial estufa de uma molécula de CO2. Então, tem uma unidade que o pessoal ambientalista usa que é a carbono equivalente, CO2 equivalente. Você queimar uma molécula de CH4, que é o metano, para transformar ela numa molécula de CO2, você tem um carbono equivalente, um CO2 equivalente de menos 80, menos 83, uma coisa que é linda do ponto de vista ambiental. E isso é verdade não só para a indústria do petróleo, porque eu estou citando aqui o petróleo como a indústria do petróleo, como uma indústria que gera como subproduto gás natural. Mas se pensar, toda a agropecuária faz isso. Por exemplo, todo esterco de qualquer criação, seja bovino, seja suíno, seja aves, poderia estar sendo... Você poderia pegar toda essa matéria orgânica, jogar num biodigestor, como produto você tem um gás natural que você usa para minerar Bitcoin. Ou seja, na verdade, qualquer matéria orgânica em decomposição anaeróbica, que significa com decomposição sem a presença do oxigênio, gera gás natural. Ou seja, isso vale também para o nosso resíduo humano, assim, nosso cocô, nosso esgoto, também poderia ser visto como uma fonte de matéria-prima para mineração de Bitcoin. E os nossos lixões também. Tipo, você pensar no Brasil que cerca de 40% a 50% das pessoas não tem saneamento básico e não tem um sistema de aterro sanitário e o lixo que ela gera vai para lixão, alguém poderia argumentar que, na verdade, isso acontece porque não tem um incentivo econômico para recolher essas excretas, porque essas excretas sendo jogadas fora não é visto como um desperdício. Então você poderia pensar, e eu acredito que isso vai acontecer cada vez mais no futuro, que sim, a mineração de Bitcoin pode ser vista como um subsídio para implementar melhores práticas para a nossa gestão de resíduos sólidos, para a nossa gestão de lixo. Isso que eu estou falando pode parecer meio distante, mas já tem startup nos Estados Unidos, por exemplo. Fantástico mesmo, cara. Bem É legal maravilhoso. mesmo. Isso já está acontecendo. Tipo, nos Estados Unidos isso já acontece. Sim. Já tem startup minerando Bitcoin a partir de gás natural gerado em aterro sanitário. E no Brasil a gente teve algumas conversas.
Eu não sei dizer qual está o andamento delas atualmente, mas a gente na Arthur teve uma outra conversa com o Lixão também, e a gente vem estudando essa possibilidade. Não, e, pô, é um projeto com impacto social gigantesco, né, cara? Pô, imagina você canalizar uma favela porque vai minerar Bitcoin. Pô, já pensei, nossa, um impacto social gigantesco. E, e assim, para a gente meio que finalizar toda essa reflexão de mineração, que nós demos um mergulho profundo agora nessa parte, e claro, não podia perder a oportunidade porque o Leta está aqui na área. A gente falou de sustentabilidade pós-halving lá atrás, você trouxe agora a questão de petroleiras entrando no setor, né? Ou seja, gigantes globais entrando na parada. A Tether também está flertando ali, já está com uma, acho que no Paraguai, uma instalação por lá também. Então, enfim, cara, a mineração vai ficar cada vez mais assim, tipo, você acha que vai ser uma parada tipo Shell, Exxon, como a gente trouxe aí de petrolífera, vai ser igual de mineração de Bitcoin, ou seja, o mero mortal que tem a sua máquina vai ser. Você acha que vai continuar existindo? Você ser o node da rede, enfim. Eu acredito sim que no médio e longo prazo nem empresas como a Arthur venham a existir. Eu acho que vão ser empresas tipo Petrobras, tipo Engie, tipo, sabe, empresas grandes de energias que vão, sabe, no fundo é aquele pensamento que você verticaliza tudo, você coloca tudo dentro da mesma empresa que você tem ganho de eficiência. E a mineração de Bitcoin tem muita economia de escala, sabe? Se uma empresa pequena vai comprar algumas ASICs, ela não entra em prioridade na fila do que se uma empresa gigante quer comprar, sei lá, lotes e lotes da mesma ASIC. Dito isso, eu não sei dizer se, tipo, essa é uma tendência que com certeza vai ocorrer, mas também tem uma outra tendência que vai ocorrer, que eu também acho que é inevitável, que é, assim, se você pensar, todo mundo reclama que a mineração gera como subproduto calor, certo? Sim. Dá para pensar o oposto, dá para pensar que qualquer coisa que gera calor e não está minerando o Bitcoin está desperdiçando energia. Sim. Ociosa, sim. Tipo, pensa, por que um aquecedor... Cara, aquele aquecedor que minera, mano, é muito, uma sacada muito foda. Então, mas cara. isso Muito foda. eu mano. acredito que com a tecnologia evoluindo, isso vai acontecer em todas as coisas. Por exemplo, porque, sei lá, Tudo vai virar Bitcoin. Né? tipo, sua mulher, sua Ou seja, mãe não tem um vai secador ser de cabelo. disputadíssimo, né? Esse ativo, a gente já tá já com 90 e quanto minerado já? Acho que 90, ai, puta, não sei de cabeça. Já estamos, enfim, estamos minerando a finaleira e vai ser disputadíssimo essa galera aí, né, cara? A gente vê aí os ETF, aliás, vamos entrar agora nos ETFs, Leta. Cara, o pessoal tá sugando 10 vezes mais Bitcoin do que é produzido num dia. Esse foi o volume lá de dos últimos dias. Estão com um apetite enorme, mesmo com todo o sangue da Grayscale Bitcoin Trust, que destravou ali o pessoal que já tinha mais de 10 anos aquele investimento. Mesmo com isso, em dia nenhum o Bitcoin teve volume negativo, o influxo sempre foi positivo e agora voltando à alta. Encontrou um fundo ali, a sangria voltando à alta. Leta, o que a MicroStrategy a gente trouxe aqui, né, acumulou 3 anos, eles já acumularam no primeiro mês. Como é que você está vendo o impacto disso na indústria, não só de mineração, mas geral, e até mesmo de comunidade? Como é que você está vendo essa galera chegando no Bitcoin? Olha, eu vou te dizer que eu acho que nem começou. Tipo, toda a questão dos ETFs nem começou por quê? Porque, cara, ainda tem tipo, a grande maioria dos assessores de investimento nem estavam sabendo que um ETF ia ser aprovado, isso saiu em pesquisas, sei lá, de Bloomberg, não lembro quem divulgou. Agora que eles começaram o trabalho de educação, sabe? Tipo, esses alocadores de capital não resolvem alocar diretamente, sabe? Esse fluxo que a gente está vendo é um fluxo que estava represado. Mas a verdade é que a grande maioria não é um fluxo represado, vai ser um fluxo novo vindo de educação, sabe? Quando
o Faria Limer do mercado tradicional vê uma propaganda da BlackRock falando que agora dá para comprar Bitcoin via ETF, ele pensa, nossa, aqui eu tenho certeza que não é um scam, não é uma FTX ou uma Coinbase, e é isso, na cabeça desses caras, a FTX é igual a Coinbase, que é igual a Kraken, que é igual ao mercado Bitcoin, e tudo é só uma coisa diferente, eu não consigo comprar na mesma corretora que eu compro minhas ações, um ETF. Então, assim, eu acho que o impacto que a gente vai sentir na demanda nem começou, o que é um absurdo, porque é o que você falou, a gente já minerou 19 milhões e alguma coisa bitcoins. Então vamos arredondar e falar que ainda faltam 2 milhões de bitcoin. Cara, em um mês, esses ETFs já absorveram mais de 100 milhões. 100 milhões não, mais de 100 mil bitcoins desses 2 milhões. No mínimo 5%. Então, tipo, o que isso vai representar, eu acho que ninguém tem a cabeça preparada para o que isso vai significar mesmo, assim, tipo, sendo bem, tipo, vamos pensar assim dar um passo para trás e pensar em 2024. 2024 a gente está sentindo esse choque gigantesco de demanda. A gente vai ter daqui a pouco um choque de oferta, que é o halving, né? E junto a tudo isso, a gente tem os dados on-chain que mostram que mais de 80% das moedas estão paradas há pelo menos 6 meses e não trocam de mão, o que é associado a moedas que estão na mão de hodlers, assim, usuários como eu, acredito que como você também, a gente nunca conversou isso, não sei, mas que realmente enxergam o Bitcoin como poupança e que não querem vender. Tipo, se o Bitcoin multiplicar por 10, isso só significa que eu, Caio, preciso vender menos Bitcoins e não que eu vou vender mais Bitcoins. Então é uma dinâmica de inelasticidade da oferta que o mundo não está acostumado. Não, você falou uma coisa fantástica agora, né? Porque a parada do hold é essencialmente essa, né? Não é que você não vai vender, mas você vai vender menos, né, cara? Cada vez menos. Muito interessante. Tem até uma pergunta da comunidade sobre isso daí. Mas antes disso, eu tenho um quadro novo chamado Que Scam é esse, Leta? E agora você vai contar pra gente qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais. Bom, scam e hack eu não caí no mercado cripto. O que uma vez eu fui bem tonto e me fudi foi Mercado Livre, por incrível que pareça. Eu estava vendendo de um retroprojetor e aí uma pessoa, tipo, parecia um vendedor assim direito, só que eu nunca tinha vendido nada, um comprador aliás direito, só que eu nunca tinha vendido nada no Mercado Livre. E aí ele veio falar comigo por e-mail em vez de falar comigo pelo Mercado Livre e eu achei que tudo bem. Eu não sabia que é só você vendendo via Mercado Livre, que você tem garantia e que você recebe, etc. E aí eu fui lá, entreguei meu retroprojetor, coloquei no correio e nunca recebi R$ 1 desses retroprojetor. Foi bem cabaço assim mesmo, mas foi uma lição de, sei lá, R$ 1.000 bem aprendida, assim. Sendo bem sincero, como eu sou bitcoinheiro, eu nem me preocupo com hack, eu nem me preocupo com scam nem nada, porque assim, os meus poucos satoshis estão em cold storage, faz com uma custódia bem feita, então assim, cara, se um hacker acessar o meu computador, se o pessoal descobrir meu IP, se qualquer disso coisa acontecer, puta, nossa, invadiu meu celular e tá acessando o meu Nubank. Pô, legal, se divirte aí com R$ 30 que eu tenho na conta parado, sabe? Mas, tipo, no fundo, sendo bem sincero, não sei se você tem acompanhado uns golpes que estão começando a acontecer com inteligência artificial, fazendo a pessoa aparecer no vídeo. Tipo, uma inteligência artificial foi usada para aparecer. Nossa, demais, cara. Eu vi um cara que caiu num golpe, mano, de milhões ali, velho. O pessoal simulou uma reunião da empresa, mano. Exato. Tipo, os diretores da parada e ele assinou ali uma grana. Não, agora eu não me recordo o valor, mas absurdo. Então, para mim, a melhor defesa para isso é o simples fato que eu não tenho dinheiro no sistema tradicional, meu dinheiro está em Bitcoin, em armazenamento frio, e eu não tenho acesso fácil a ele.
Então, cara, você quer tentar qual golpe você quiser, você quer, tipo, emular que você tenha a minha expressão e acessar a minha conta, você quer fazer qualquer coisa, não vai mudar nada, porque todos os meus bitcoins estão em cold storage. Então, tipo, hoje em dia eu durmo realmente muito tranquilo. Eu não dormiria tranquilo se eu tivesse qualquer outra coisa que não fosse Bitcoin. Ou seja, se eu tivesse dinheiro no sistema tradicional, eu não dormiria tranquilo. Se eu tivesse dinheiro em outras criptos que eu tivesse aberto a mão da custódia, eu não dormiria tranquilo. Como eu tenho só Bitcoin em autocustódia, eu, sendo bem transparente, eu me preocupo muito pouco com essas coisas de scam, golpe, etc. Maravilha, esse é o intuito desse quadro, pessoal, para que você aprenda com as dores e a experiência de quem já viveu. Calma, só deixa eu contar de um outro. De um outro scam que eu conheço que existe, que eu acho que todo mundo tem que estar ligado. Tipo, tem um tipo de vírus que, vamos falar que muita gente, em vez de digitar letra por letra do seu endereço, dá Ctrl+C, Ctrl+V. E muitas vezes você está com vírus no Sim, computador que o Ctrl+V, Ctrl+V que você copiou, você cola, ele ele altera para o altera, endereço de né? outra pessoa. Então, eu É, sempre é, confiro 2 vezes todos as sim. letrinhas, os numerozinhos, eu confiro tudo 2 vezes. Total, eu sou assim Tipo, também. Mas eu vejo, às vezes, assim, eu sou tão desconfiado que, mesmo sabendo que conferindo sei lá, os 8 primeiros, 8 últimos já é. Mesmo assim, às vezes eu confiro o meio da parada, tá ligado? Porque, cara, uma letrinha diferente ali não, eu babou, né, cara? confiro tudo porque é isso. Às vezes eu penso, puta, o É, cara eu vai mudar também, um N também por sou um assim. M. Tipo, não, então eu confiro tudo, assim. É, E é, outra coisa para evitar eu esquema é, tipo, também. quando você for usar um primeiro endereço pela primeira vez, assim, tá querendo melhorar a sua... Ou não só esquema, ou evitar também erro de usuário, porque, querendo ou não, o risco do erro do usuário é tão grande ou maior do que o risco de esquema. Total. Então, tipo, É. toda vez que qualquer pessoa quiser testar um setup novo, o que eu recomendo é manda primeiro 10 conto, manda depois 20 conto, sabe? Pensa que esse é o dinheiro que você perder, Sim. você não tá se fudendo, assim, você não tá, sabe? É um dinheiro que você pode perder, é o dinheiro que Melhor perder um pouquinho do que perder o negócio todo, né? cara, custa um Big Mac, pô, Total. faz parte, é o preço, É, mas, sabe, não manda tudo de uma vez, manda um pouquinho pra lá, daí puxa, traz de volta, limpa a sua seed, sobe ela de novo e vê que você conseguiu restaurar, sabe, faz testes antes de mandar qualquer coisa grande, tipo, a coisa mais importante na minha perspectiva do Bitcoin é essa questão de não confiar e verificar, e as pessoas, querendo ou não, o mundo não Bitcoin hoje em dia é um mundo que eu chamo de mundo plástico bolha. É um mundo que ninguém é adulto, ninguém assume responsabilidade por nada, todo mundo sempre quer ter alguém para proteger ele. E assim, o mundo de verdade não é assim e pessoas que pensam assim que caem em golpe. Então, é isso, sejam céticos com as coisas e testem as sim. coisas vocês mesmos. Eu acho que para fugir de scam, isso é o principal, assim, sabe? Se alguma coisa soa boa demais para ser verdade, muito Ela é boa provavelmente ela é demais boa demais mesmo. para ser verdade, sabe? A Gisele Bündchen não vai dar bola para mim e você É, não vai ganhar exato, exato. milhões jogando um joguinho de carro NFT, tá ligado? Sim, Tipo, sim. é bom senso. Eu chamo, quando eu vejo assim umas coisas assim, desse tipo em grupo, do Telegram ali, eu falo, Mai, você acha que você é o alecrim dourado, você acha que a ave quis te mandar um direct ali, né? Tipo, é foda, cara, é mesmo, é bem isso mesmo. Se é bom demais pra ser verdade, é porque é bom demais pra ser verdade mesmo. Leta, por que tudo que não é Bitcoin é shitcoin? Tem muitos motivos. Eu acho que o principal é, falando de uma linguagem técnica, não só bitcoinheira, é porque o Bitcoin tem características técnicas muito superiores. Em poucas palavras, assim, você vai comprar um carro, você pega uma tabela comparativa de 3 carros mais ou menos da mesma faixa de valor e você vê, puta, um tem um motor 1.5, um tem um motor 2.0, um nem tem motor e eu preciso ficar empurrando, sabe? Se você pensar do ponto de vista características técnicas, sei lá, tipo, o Bitcoin tem uma coisa que nenhum outro dinheiro, nenhum outro investimento que eu já conheci na vida tem, que é uma descentralização verdadeira. No fundo é isso. Isso significa que o Bitcoin é inconfiscável, que ele é incensurável, sabe? O Bitcoin,
sei lá, mesmo o Ethereum hoje em dia, mesmo, e aí nem precisa citar o Pix, né, todas essas coisas, mas todo o dinheiro que tem alguns controladores ou um controlador, no fundo ele é um dinheiro que vem com um plano Collor embutido. E tipo, tem gente que vai me criticar e falar que o Ethereum não é isso, mas cara, sendo bem transparente, eu não acredito em nenhuma outra criptomoeda que os fundadores sejam conhecidos. E aí tem gente que fala, não, o Vitalik não tem tanta autonomia, ele não consegue mudar o Ethereum na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Eu sou cético com esse argumento. E fora isso, tipo, só ele existir é um puta risco, assim, sabe? Tipo, sei lá, tem um conceito que é aquela coisa do grande filtro, né? Que é, e aí, puta, eu precisaria entrar em toda a questão do paradoxo de Fermi, etc. Mas basicamente, só falando no grande filtro, qual é o grande filtro para as criptomoedas, na minha visão? É se ela consegue resistir a um ataque estatal. E um ataque estatal, ele não vai ser feito só via jurídica, que nem a SEC tem feito com Binance, Coinbase, OKCoin, essas corretoras. Tipo, um ataque estatal de verdade é que nem o Putin matando o Navalny, sei lá, o cara lá russo essa semana. Sabe, não é só pelos meios legais. Então, assim, qualquer cripto que tenha um fundador conhecido, cara, se sou o governo e essa cripto está realmente afetando a estrutura do sistema, está ameaçando, cara, eu sequestro a mãe, a avó, a tia, a prima e a furadeira no joelho de todo mundo até o cara fazer exatamente o que eu acredito que ele precisa fazer com esse dinheiro para eu poder controlar. Então, assim, mesmo se a gente esquecer 100% o fato que o Ethereum tem um pre-mine de 70%, se eu não me engano, mesmo a gente esquecendo esse fator, ainda tem o fator Vitalik que é conhecido, sabe? E para mim isso é tão diferente do que o Satoshi, sabe? No fundo, poucas pessoas param para pensar nisso, mas o fato do Satoshi Nakamoto ser desconhecido é um dos principais fundamentos do Bitcoin. E geralmente isso é uma coisa que no começo assusta as pessoas. Ai, mas como assim eu não conheço quem é? E vai que é alguém que tá dando um golpe, etc. Tipo, eu já pensei assim, eu entendo esse pensamento. Tipo, a gente tá acostumado com uma coisa que você confia e que você não verifica. E aí você quer confiar numa pessoa e você quer dar um rosto nessa pessoa. Mas, sendo bem sincero, o fato do Satoshi não existir é um dos principais mecanismos de segurança do Bitcoin. Aí podemos também falar do ponto de vista investimento, né? Do ponto de vista investimento, o Bitcoin é a invenção da escassez digital. O Bitcoin é também a invenção de uma oferta inelástica. E o que eu quero dizer com a invenção de uma oferta inelástica? Tipo, e aqui eu vou ter que citar o meu mestrado. O meu mestrado foi estudando o depósito de ouro. Tipo, o pessoal do mercado tradicional pensa no ouro como um bem escasso. Só que na verdade, o ouro, quando o preço do ouro sobe, todas as mineradoras têm um incentivo novo para produzir mais ouro. Ou seja, tipo, tem alguns depósitos que só são economicamente viáveis quando o ouro passar tal determinado preço. Quando ele passa, esses depósitos se tornam economicamente viáveis e você passa a processar mais ouro. Ou seja, um aumento de demanda pelo ouro aumenta o preço do ouro, depois aumenta a oferta do ouro e, portanto, vai diluir o preço futuro do ouro. Isso não acontece, quer dizer, isso acontece com todas as commodities, menos com o Bitcoin. O aumento de demanda pelo Bitcoin simplesmente gera um aumento de preço do Bitcoin e não muda nada a oferta do Bitcoin. Isso é uma coisa que não existe no mundo, uma coisa que é realmente uma oferta 100% inelástica. E aí sim, tipo, o pessoal do Ethereum vai falar que não, o Ethereum também tem aquela coisa do burn, etc. Mas ela não está programada e previsível, ela é meio errática, assim. E então, para mim, não entra na mesma categoria. Tipo, sabe, eu também vejo muitos argumentos que falam que o Ethereum também vai ser sound money porque está começando a ter uma oferta deflacionária. Também não acho que entra na mesma categoria porque nada que é sound, nada que é robusto, assim, nada que é sound money, que nem o ouro ou o Bitcoin, você pode mudar as regras no meio do jogo. Sabe, o fato do Ethereum ter tantas mudanças, ter tantas coisas impostas por alguns poucos,
me torna muito mais reticente para chamar o Ethereum de sound money, apesar dele eventualmente ficar deflacionário e depois ele volta a ser inflacionário, e eu nunca entendi direito como funciona o burn lá, confesso, pós mudança de prova de trabalho para prova de participação. Mas no fundo é isso, então, tipo, a questão da oferta inelástica em conjunto com a questão da segurança que a descentralização traz, em conjunto com a questão da inconfiscabilidade, que significa que, sei lá, no fundo significa que você consegue, se você está na Ucrânia, você consegue fugir da Rússia invadindo o seu país e levar todo o seu patrimônio no bolso e ninguém consegue fazer nada a respeito. Tipo, para mim, essas características somadas fazem eu realmente acreditar nisso. Tipo, quando eu digo que só existe o Bitcoin e tudo o resto é shitcoin, não é só as outras criptos, é o real, é o dólar, ter uma casa no sentido investimento. Tipo, a pessoa quer ter uma casa como um bem de consumo, porque é onde a família vai morar, cara, toda força, vai fundo, você acredita que isso é o melhor para você, tudo certo. Mas você falar que casa é um investimento, cara, casa como investimento é uma shitcoin. Leta, esse é o Caio Leta, maneiraço. E ainda trocando essa figurinha sobre Bitcoin, cara, ano passado foi um ano bem movimentado em cima da rede. Parte disso é responsável aos ordinals, né? E de repente você tem ali roll-ups otimistas, ZK, BitVM, DeFi, stablecoins, enfim, tudo isso rodando em cima do Bitcoin. Como é que você está vendo isso na rede do Bitcoin? Como é que você olha para o futuro dela, Leta? Olha, eu vou te falar que eu tenho opiniões que algumas pessoas julgariam polêmicas, mas eu sou extremamente bullish com Ordinals, extremamente bullish. Eu acho que é uma coisa muito positiva que veio para ficar e eu acho legal pra caralho, assim. E assim, disclaimer, eu nunca quis ter uma NFT, não faço a mínima questão, eu acho realmente golpe. Ao mesmo tempo, eu também acho o mercado de arte tradicional golpe e usado para lavar dinheiro, que nem as NFTs. E nesse sentido, na verdade, lavar dinheiro é um caso de uso justo, sendo bem, tipo, anárquico aqui, sendo bem não a favor do sistema tradicional. Mas, se pensar, até 2022, se você olhar naquele site mempool.space, você consegue ver esses dados, em bear market, as taxas da rede de Bitcoin ficavam sempre entre 1, 2 satoshis por V-byte. O que isso significa? Isso significa que tinha pouca demanda pelo espaço do bloco. E, no fundo, o que os ordinals fizeram quando eles surgiram foi monetizar o espaço do bloco, ou seja, o espaço ocioso do bloco, que não tinha demanda. Ou seja, em outras palavras, o que a mineração de Bitcoin faz pelo setor energético, os ordinals vêm fazendo pelo setor espaço do bloco do Bitcoin, monetizando um recurso que estava ocioso. Eu acho que os ordinals inscriptions, da maneira que eles são hoje, vão ser sustentáveis para o longo prazo? Não, eu não acho. Eu acho que o uso monetário vai ter mais demanda ao longo do tempo, conforme o Bitcoin vai sendo adotado, e isso vai fazendo as taxas subirem, e conforme as taxas forem subindo, não sei se o pessoal vai continuar querendo pagar tanto para mintar seus tokens BRC20 e as suas NFTs no Bitcoin. Mas o mais legal para mim disso tudo, e porque eu sou bullish apesar de não usar e não achar útil, é que comprova aquele pensamento que, no fundo, antes de tudo, o Bitcoin basicamente é algo programável e que vai se atualizando e modificando ao longo do tempo. Tipo, tem gente que argumenta a favor da ossificação do Bitcoin. Eu já pensei que isso fazia sentido, hoje em dia eu não acho que faz sentido o pensamento de ossificação do Bitcoin. E aqui eu vou citar, inclusive, um artigo da Fidelity, que acho que ajuda bem a embasar essa visão. Tipo, a Fidelity tem um artigo que chama Bitcoin First, ou em português, Bitcoin Primeiro. Lá eles analisam todo o mercado do Bitcoin, toda a estrutura, e eles oferecem duas visões de futuro que eles acham que são cenários plausíveis. Um cenário é o cenário que eles chamam de multi-chain, que o Bitcoin vai ser o ouro digital,
é o ativo que representa a reserva de valor no ecossistema digital de dinheiro, de troca de valor, no ecossistema cripto como um todo, mas vão existir outras blockchains que vão executar outras funções e essas outras blockchains vão ter um pouco de valor também, então vai ser um mundo que, na verdade, tem várias blockchains acontecendo simultaneamente, então é um mundo multi-chain. Outro cenário plausível na visão da Fidelity é um mundo multilayer, ou seja, multicamadas, que o Bitcoin, como camada base, funciona, existe da maneira que ele é, e as camadas secundárias do Bitcoin vão conseguindo absorver valor e vão desmonetizando as outras blockchains. E eu já vi dados, e assim faz tempo agora que eu me lembro, mas que hoje em dia estavam sendo mais, tinha mais dinheiro sendo gasto para mintar BRC20s no Bitcoin do que para mintar ERC20 na Ethereum. Então, na minha cabeça, isso é essa tese do mundo multilayer se desenvolvendo, sabe? É uma coisa que, de fato, na verdade, a tendência é que todas as outras coisas que são desenvolvidas em outras redes, se for possível, se for viável migrar elas para a rede Bitcoin, isso vai ser feito. Isso vai ser feito apesar de vários dos maximalistas torcerem o nariz e não gostarem. Por quê? Porque no final do dia o Bitcoin é um dinheiro incensurável, inconfiscável, é um dinheiro que não se importa com a sua opinião e é isso. Sempre existiu aquela fala, não, o Bitcoin é o dinheiro do seu inimigo. Tá, isso é verdade. Aí seu inimigo faz uma coisa que você não gosta e aí você já começa a torcer o nariz. Não faz sentido nenhum, tá ligado? Outra forma de contextualizar essa discussão, que ninguém comentava muito antes do ano passado, existem dois tipos de maximalismos que não são o mesmo. Tem o maximalismo do ativo Bitcoin, do Bitcoin como dinheiro, e essa galera acha que o Bitcoin tem que ser visto só como dinheiro e como mais nada, e todo outro uso do espaço do bloco, todo outro uso da rede do Bitcoin, sem ser como uso monetário, não faz sentido e deveria ser combatido. Isso é uma visão que vários dos maximalistas têm. E a outra visão é que existe um maximalismo da rede Bitcoin, que é isso, o Bitcoin nada mais é do que um protocolo que permite que dados sejam transmitidos do ponto A ao ponto B de uma maneira descentralizada. Esses dados se transformaram em dinheiro, o que faz total sentido, ele foi feito para isso, mas tem outras formas de usar esses dados, tem outras formas de usar essa database, e a hipótese de usar como um mural no cyberespaço também faz sentido, porque quem sou eu para censurar a transação que outra pessoa está fazendo dentro das regras do consenso? E se pensar, tanto os ordinals e as inscriptions não surgiram a partir de um soft fork novo, de um hard fork. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é que teve os soft forks do Segwit e do Taproot, dois forks mais antigos, e por conta desses dois forks antigos que foi viável fazer os ordinals e as inscriptions. Ou seja, são transações que estão dentro da regra do consenso, são transações que, sabe, no fundo não tem nada errado sendo feito, fora o julgamento moral de algumas pessoas do que deveria ser o uso correto do Bitcoin. Eu cheguei no Bitcoin pensando mais dessa maneira maximalista da rede, sabe? Eu concordo muito que nenhum ser humano tem que ter nenhuma palavra sobre o que deveria ser certo ou errado, assim, você pode querer ter uma discussão, um consenso, etc., mas não falar, não, isso aqui não é como o Bitcoin deveria funcionar, sabe? Eu acho que isso fala muito sobre o ego das pessoas que estão envolvidas. Tem muita gente que entrou no Bitcoin muito cedo e acha que ele que sabe o que é o caminho correto para o Bitcoin. Essa galera realmente se acostumou a transacionar um chain a um preço muito barato e agora se doeu porque do nada, em vez de ter taxa muito barata, tem taxa de $1, $2, $5 para fazer uma transação. O que, na verdade, se for transmitir um valor considerável, continua uma taxa muito barata, sabe? Sei lá, a rede do Bitcoin consolida bilhões e bilhões de dólares de transação. Você fazer uma transação para consolidar 5, 10, 20 milhões de dólares e pagar 3, 5 dólares de taxa, é uma taxa irrisória, assim. Então, no fundo, eu sou bem otimista com os ordinals e as inscriptions, não é por conta deles.
é por conta do que eles significam. E eles, na minha cabeça, significam o quê? Desmonetização dos ataques sociais feitos por venture capital que estimulam o mundo Web3, o mundo cripto, e comprovam a tese de que sim, o Bitcoin consegue escalar e consegue trazer o valor que está sendo gerado em outras blockchains para o Bitcoin. Tipo, sei lá, vamos citar um exemplo só para contextualizar. O Bitcoin é tipo a horda de zumbi, assim. O Bitcoin nunca vai correr mais do que as outras criptos, sabe? As outras criptos vão desenvolver, vão ter inovação, etc. Mas você já viu um filme de zumbi? O zumbi não corre mais do que o ser humano. Ele só é aquela força imparável que vai devagar e sempre, devagar e sempre, devagar e sempre. E na minha cabeça é isso que vai acontecer. Tipo, as outras criptos são testnets, e nessas outras testnets, ideias novas vão sendo testadas. Quando ideias que acontecerem lá fizerem sentido, o Bitcoin vai simplesmente puxar para dentro, porque o Bitcoin vai ser esse devagar e sempre perseguindo, ou seja, os zumbis perseguindo o ser humano que corre mais, mas tem que parar para descansar. É maneiro, cara. É interessante trazer isso, né? Porque eu tava achando até que você trouxe um lado que eu não tinha pensado, né? Que é a questão talvez de, no longo prazo, ser um pouco insustentável. Manter esse ritmo de taxas, das pessoas estarem dispostas a pagarem tanto para transação. Porque eu estava achando até que de repente isso daí iria solucionar um dos problemas que a indústria iria ter lá na frente, né, cara? Que é quando a parada não recompensar mais, né? Claro, isso daí a gente não vai estar vivo aqui para ver, mas vai ser um problema que o Bitcoin vai ter que resolver na sua caminhada. Mas, ó, só desculpa te interromper, mas o que eu diria é que Fala. o que isso fez foi comprovar que quando aumenta a demanda, as taxas sobem e, portanto, a mineração se torna viável. Ou seja, Exatamente. mesmo Total. não acreditando que vai ser essa estrutura que vai solucionar ao longo prazo, eu acredito que isso serviu para comprovar que o simples aumento de demanda pelo uso do espaço do bloco vai solucionar, que é o que precisava. Sim. Vai ser com o NFT de macaco? Vai ser com BRC20 fazendo outros tokens em cima da rede? Não sei. Mas que é só aumentar a demanda que a rede se mantém, isso eu acho que está comprovado. É um bullish case mesmo, bem maneiro. Leta, vamos entrar já finalizando aqui, cara, falar sobre oportunidades profissionais. Em que momento você enxergou a Web3 Cripto como o seu ganha-pão? Você trouxe um pouco aí a tua trajetória acadêmica, mas desde que você saiu da academia, você já foi pro Bitcoin? Cara, teve esse momento de transição na startup, mas assim, eu confesso que eu tava assim, quase num burnout. Eu tinha ficado 3 anos entre final de doutorado e abrir uma startup sem tirar férias e trabalhando 10, 12 horas por dia. Então eu achei que eu ia tirar um período sabático. Na primeira semana desse período sabático, eu comecei um projeto que chama Explica Bitcoin, onde eu traduzia artigos do inglês para o português, porque era meu pensamento de como eu vou conseguir estudar mais Bitcoin, lendo artigos. Mas só ler, você às vezes, seu cérebro divaga, você não fica tão focado. Você tendo que publicar algo que alguém vai ler, você se cobra muito mais. Então o que eu pensei, vou fazer isso, que eu ainda agrego valor, trago valor para muitos dos brasileiros que não falam inglês, e além disso eu ganho um processo de revisão descentralizado, né? Um peer review descentralizado da galera lendo e falando se o que eu estou traduzindo faz sentido ou não. Isso começou em maio de 2021, mas eu nunca pensei que isso ia ser um caminho profissional necessariamente. E no primeiro ano assim desse projeto foi uma coisa muito orgânica, de eu só entendendo mais ou menos que estava se tornando profissional. Tipo, eu fiquei até agosto só com Explica Bitcoin nesse sabático, daí me chamaram para começar a escrever como ghostwriter. Aí eu comecei a escrever como ghostwriter, daí tipo, não era nada sobre Bitcoin, era sobre outras criptos, e aí foi muito bom, porque eu era obrigado a pesquisar sobre as outras criptos, o que senão eu nem teria feito, o que me ajudou mais a ver as diferenças. Aí
sei lá, comecei a fazer podcast e tudo mais, comecei a escrever para Livecoins, e a Livecoins, adoro eles, estou muito grato a eles por esse convite, foi a primeira oportunidade de realmente começar a trabalhar de uma maneira remunerada no ecossistema Bitcoin Only. Escrevi para lá, tipo, uns 5, 6 meses. No final, juntei todos os textos que estavam lá, mais alguns outros, e publiquei um livro com esses textos. E por conta desse trabalho inteiro surgiu o convite da Arthur. Então, assim, nunca foi um plano, nunca foi... Sabe, eu nunca parei para pensar, nossa, eu quero me inserir dentro desse ecossistema, então vou fazer tal, tal e tal para chegar lá. Foi uma coisa bem orgânica que eu fui simplesmente trabalhando e as portas foram se abrindo, então quando eu menos percebi eu já estava como ghostwriter, daí quando eu menos percebi eu já estava escrevendo, e se eu já estava escrevendo eu já estava ganhando dinheiro suficiente para pagar as contas, eu não queria voltar para geologia, eu tinha uma proposta do meu orientador que sei lá, na USP ele foi diretor do Instituto de Geociências, depois foi diretor do Instituto do IEE, né, que é Energia e Meio Ambiente, e eu tinha uma proposta de pós-doc mó legal para fazer com ele, mas eu não queria academia. Então, e eu não sabia direito o que eu queria, eu já tinha visto que a startup que eu estava com meus amigos não era o que eu queria, mas eu não sabia direito o que eu queria, eu estava quase voltando para o pós-doc, mas eu comecei a ser remunerado como ghostwriter e como colunista, e isso fez eu segurar as pontas. Então foi um processo muito mais orgânico do que um processo estruturado e pensado, assim. Tipo, eu percebi que isso era real para o longo prazo, acho que foi dentro da Arthur, quando eu pude sair do departamento de marketing e começar a tocar o departamento de pesquisa. Daí eu vi, não, pô, isso aí é sabe, porque no marketing, assim, eu tava lá porque eu fazia conteúdo, sabe, porque eu escrevia textos, etc. Então, eu via, tá, por um lado faz sentido, mas por outro lado eu não me reconheço como marqueteiro, eu não tenho nenhum treinamento nisso e eu nem gosto tanto da dinâmica do dia a dia do marqueteiro, tendo que se preocupar com lead, etc. Mas pesquisador, pô, fui pesquisador no mestrado e no doutorado. Se a Arthur quer que eu seja pesquisador dentro do ecossistema Bitcoin, pô, maravilha, isso tem tudo a ver comigo e isso eu me enxergo mesmo. E foi, ou seja, isso aí é mais ou menos setembro, outubro de 2022. Um ano e meio trabalhando, entendendo, tateando. Foi aí que eu realmente vi, não, é isso que eu quero e é isso que eu vou perseguir na minha vida, trabalhar com pesquisa no ecossistema Bitcoin Only. Você trouxe o Livecoins, você em 2023 integrou ali uma lista bitcoinheira nata ali dos melhores educadores em Bitcoin: Caio Leta, Carol e Kaká, Diego Collen, Eduarda Lobato, o Edilson Osório, que inclusive já gravou um Blocafé com a gente, episódio número 12. Humberto Leal, Lorena Almada, Miguel Medeiros, Narcélio Filho, O Coreia, a Rafa Romano também já esteve aqui presente no Blocafé, e finalizando a lista, Renato Amoedo, grande personagens do ecossistema BR, bitcoinheiro, natos. E nessa brincadeira de todos ali maximalistas, né? A lista ali, nenhum shitcoin na lista. Cara, eu já falei aqui e repito, né? Uma das coisas que eu gosto muito da sua interação nas redes sociais são o teu lado, a tua veia memética, né? Uma delas você pegou ali aquele gráfico famoso do efeito de Dunning-Kruger lá, que conforme você vai conhecendo, tendo mais conhecimento, né, você fica confiante logo no início, de repente você vai estudando mais, aí vem aquela fossa da ignorância, né? E aí você tá brincando ali, né? Tipo, Bitcoin no início, né? A evolução do discurso, conforme você vai conhecendo o Bitcoin, né? No começo, blockchain e não Bitcoin, depois no fundo ali, opa, não, cripto, não Bitcoin, depois conforme você vai adquirindo mais conhecimento, você Bitcoin, não cripto, e aí no fim lá, já quase como um guru, né? Mantenha humilde, acumule sats. Explica pra gente aí por que os Max são tão arrogantes, Oleta. Bom, eu vou falar uma frase que talvez o pessoal me ache arrogante, eu sempre tento ser humilde, mas
Primeiro, tem muitos maxis que não fizeram o dever de casa, não estudaram e estão, tipo, realmente num pensamento meio de culto e aquela coisa. Todo ser humano procura um nós versus ele, procura pertencer e procura, sabe, estar num time que sente forte para cantar de galo. Eu não tô falando desses maxis. Esses maxis, eu, sei lá, claramente não é como eu me posiciono, não é como eu acredito que as pessoas deveriam levar a vida, assim. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila, muito mais pacata e boazinha. Mas dito isso, a diferença entre arrogância e confiança é se a pessoa gosta de você ou não. Eu acho que os maxis são muito confiantes porque eles estudaram bastante, eles não... No fundo, cara, tipo, você pensar, a indústria cripto como um todo, ela, enquanto ela não é regulada e não era regulada, você pode fazer a propaganda do McDonald's falando que o Big Mac cura o câncer. E ninguém vai falar que não. Ao mesmo tempo, você pensar, o sonho de todo venture capital, todo mundo que investe para construir empresas, ganhar dinheiro, todo investidor sempre foi construir um unicórnio, mas um unicórnio, você ia construir um unicórnio, investir nele, ia demorar 10 anos para você ter saída. No mercado cripto, eles descobriram o quê? Que, cara, melhor ainda do que investir num unicórnio é investir num esquema de pump and dump. Ou seja, você contrata uns 4, 5 devs, contrata um time de marketing, finge que você está criando uma moeda incrível, maravilhosa, faz toda a narrativa, fala que o Big Mac cura o câncer, mas na real você só está procurando liquidez imediata e é isso. Então, em vez de um ciclo de 5, 10 anos para recuperar o capital, diversos venture capitals entenderam que conseguem recuperar o capital muito mais rápido usando as shitcoins para dar golpe. Eu acredito que muitas das pessoas que estão no ecossistema cripto não perceberam essa dinâmica, outras perceberam e se aproveitam dessa dinâmica, porque tem a simetria de informação, tá para se aproveitar da dinâmica de qualquer forma. Tipo, eu conseguiria ganhar dinheiro no universo cripto se eu quisesse, só que isso não conversa comigo. Mas para mim é isso, para mim a grande maioria dos maximalistas, os que são estudados, os que têm prova de trabalho, os que entendem o que estão falando e não estão só na histeria coletiva, para mim eles confiam no que eles estão falando, e isso para a pessoa que não pensa igual soa como arrogância. Então é isso, para mim existem sim os arrogantes, existem sim os malas pra caralho que só servem para afastar pessoas e eu claramente não concordo com essa abordagem. Ao mesmo tempo, tem pessoas que são só confiantes e não estão sendo arrogantes e são interpretadas como arrogantes por ter uma confiança tão inabalável no mundo que está desacostumado a isso. Tipo, no mundo que não tem mais verdades objetivas e tudo é subjetivo, alguém que bate o pé e fala, não, isso é certo, isso é errado, essa pessoa tende a ser impopular. Você me fez lembrar ali não sei se um amigo meu parodiava alguém, citava alguém, mas ele falava isso daí. Eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende. Cara, é isso. E, tipo, todo mundo tá treinado a viver num mundo plástico bolha, que todo mundo pede desculpa por tudo, que ninguém tem firmeza moral, que todo mundo é geleia. E é isso, tipo, querendo ou não, isso não é o perfil médio de um bitcoinheiro. Tipo, a maioria dos bitcoinheiros, se a pessoa tá bem intencionada e vem trocar ideia de boa, tendem a ser as pessoas mais boazinhas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, são galera que não se importa de ser do contra, né? Tipo, querendo ou não, ninguém vem parar nesse ecossistema se importasse em ser do contra. Então, tipo, muitas vezes o pessoal vai falar coisas que vai ofender. E eu acho que é da natureza de ser o começo da adoção de uma coisa nova, assim. Sempre vai ser a pessoa que é um pouco mais divergente que vai ver primeiro. Maneiro, Leta. Olha, normalmente eu faço horas antes, mas como a gente gravou assim no início, né, da manhã, eu fiz quase que 24 horas antes. Eu perguntei lá no Twitter o que você perguntaria para Caio Leta e, porra, tivemos a honra do Caio Oliveira fazer uma pergunta para você. Estamos bullish o suficiente, Caio Leta? Se não, por quê? Então, eu acho que ninguém tá bullish o bastante. Eu acho que, e tem um relatório que eu escrevi que
acho que quando esse podcast for divulgado já vai ter sido publicado, que eu chamei de A Tempestade Perfeita. E para mim a visão é isso, tipo, a gente está vendo um choque de demanda muito grande, representado pelos ETFs, a gente vai ver um choque de oferta representado pelo halving, isso num contexto que a grande maioria das moedas está fora de circulação porque está absorvida pelos holders, e ainda tem um cenário macro externo que a tendência, apesar que o último mês parece que deu uma engasgada, mas a tendência de médio e longo prazo aparenta ser de queda de juros pelos Fed. Tudo isso junto me faz pensar que, assim, eu não gosto de falar em previsão de preço, porque sei lá, que nem tem um pessoal do mercado tradicional que fala que cemitério do economista é tentar prever o dólar. Tipo, ficar tentando prever onde o preço vai chegar do Bitcoin não faz sentido nenhum para mim. Mas que eu não acredito no cenário de retornos decrescentes e que eu acredito que esse ciclo não vai ter retornos decrescentes comparados ao ciclo anterior, eu acredito fortemente. Eu acho que a gente tende a passar all-time high até antes do halving, e eu acho que daí para frente, ó, tipo, querendo ou não, dessa demanda nova pelos ETFs, a maioria de quem está comprando via ETF não é alguém que vai vender um mês depois porque subiu 20%. É um perfil de investidor totalmente diferente. Vai ter um pouco de volatilidade a cada trimestre, porque vai ter um rebalanceio de, pô, comprei 5%, foi para 10%, eu preciso vender um pouco para mudar a posição. Mas, em média, eu acho que os investidores de ETF tem mais perfil hodler do que tem perfil trader. Então são mais moedas ficando paradas, mais demanda sendo absorvida por pessoa que não vai abrir mão do Bitcoin tão rapidamente. Total, total. Não, dados on-chain mostram também até uma mudança um pouco desse comportamento, né? Nós fechamos o ano 2023 com 90% dos Bitcoin em lucro, cara, e todo mundo segurando. Tá ligado, cara? Tipo, claro que o pessoal deu uma realizada, esse número diminuiu um pouco logo após a aprovação dos ETF, tá? O pessoal vendeu a notícia, mas, cara, é impressionante isso também, né? Ninguém quer vender antes do 100k. Aliás, a próxima pergunta falando sobre isso. JP, hora que bater 100k, continuará a estar bullish ou vai desacelerar o DCA? Eu acho que, assim, é que eu não gosto de falar de preço, porque eu sei que tem a galera que ouve a gente e vai tentar tomar decisão baseado no que a gente está falando. Então, primeiro, isso é o que o Caio, pessoa física, está pensando, isso não é recomendação de investimento. Tipo, se fizer qualquer cagada baseada no que eu falei, a culpa é sua, estuda. Dito isso, cara, para mim 100k é só o começo. Só o começo, Anon. Bom, chega aqui com pergunta, não tem mais nada. Vamos aqui, Leta. Fala pra gente aí, mano, como é que você se desliga? Mercado 24 horas, 7 dias da semana, 366 dias esse ano, né? Ano bissexto. Qual é o momento que você se desliga? Você citou, falou sobre um burnout, você já passou por isso, assim. Traz um pouquinho dos cuidados que você tem com a sua saúde mental, Leta. Eu tento todo dia ler 30 minutos. E assim, quando eu digo 30 minutos é que eu coloco no timer mesmo. Fora isso, eu tento fazer atividade física o máximo de vezes possível. Minha meta do ano passado e a desse ano também é 240 dias de atividade física no ano, o que é tipo 2 a cada 3 dias. Eu não vou falar que quando eu ando de bike ou quando eu vou para academia eu desligo, porque eu estou ouvindo podcast. E aí algumas vezes são podcasts de Bitcoin, o que também é muito bom no sentido... Eu posso falar que eu estou trabalhando enquanto eu estou na academia, então tipo, ganho umas horinhas aí de trabalho, mas eu também escuto podcasts de outros temas, tipo geopolítica, biologia evolutiva, história, esse tipo de coisa, e aí dá para considerar como uma desligada. Eu amo fazer sauna, toda vez que eu tenho oportunidade, no clube que eu sou sócio tem, e hoje em dia eu não moro mais num lugar que tem sauna, o apartamento que eu morava antes tinha sauna. Toda vez que eu tenho oportunidade eu faço sauna, e na sauna daí você não leva nada, se desliga de vez. Eu também busco meditar. Eu não vou falar que eu medito todo dia, o objetivo seria meditar todo dia, mas tem dias que só acaba passando batido. E, sei lá, também passeando com os cachorros. Eu tenho 2 cachorros, toda vez que eu passeio com eles eu não levo celular nem nada. E é uma daquelas coisas bem
ficar no momento. E, tipo, quando eu tô ou passeando com os cachorros, ou sei lá, tive uma reunião puxada, tô cuidando de algum assunto denso, etc. Às vezes eu quero 10 minutinhos que eu vou pro sofá, pego os 2 cachorros e fico fazendo carinho neles e desligo o cérebro, assim. Porque é isso, né? Não adianta nada você achar que você precisa estar sempre ligado. Se você não tem um momento de descanso, você só vai perdendo a produtividade, você só vai... No fundo, descansar é parte do ciclo de ser produtivo, basicamente. Isso é uma coisa que as pessoas demoram para aprender, mas quem quer ser produtivo sempre vai ser menos produtivo de quem quer ser produtivo 60% do tempo e nos outros 40% essa pessoa descansa, essa pessoa se alimenta bem, essa pessoa fica em paz consigo mesma. Maneiro, você falou uma frase que eu adorei, cara. Ouvir podcast é horário de trabalho. Cara, eu sempre julguei isso como uma vantagem evolutiva, Muito assim, tipo, cara, bom. quem é tão nóia quanto eu no Bitcoin? Poucas pessoas, então eu preciso trabalhar nesse ecossistema, porque senão eu vou estar em outro ecossistema, querendo ouvir podcast de Bitcoin, eu vou estar trabalhando menos a ouvir o podcast de Bitcoin. Muito bom. Adorei. Eu vou passar a ter essa perspectiva agora, cara. É muito legal mesmo. Leta, por que você ainda trilha o Bitcoin? Eu realmente acredito que, sei lá, eu sempre fui uma pessoa idealista que sempre quis mudar o mundo e nunca entendia muito como e sempre fui cético com, sei lá, soluções que outras pessoas me propunham. Tipo, não, fazer trabalho voluntário. Não, mandar dinheiro para a África. Não, começar a tomar coisa com canudo de papel e não canudo de plástico. Assim, eu nunca... Sabe, eu sempre achei que era muito mais para inglês ver do que algo que realmente conseguisse causar mudança real no mundo. Eu realmente acredito que o Bitcoin é a melhor ferramenta para melhorar o mundo, assim, sabe? Se tivesse uma maneira do mundo ficar melhor, ela era, sabe? Se tivesse uma coisa que você pudesse escolher para o mundo ficar melhor, cara, é a adoção do Bitcoin. Tipo, eu realmente acredito que grande parte dos problemas do mundo tem relação com a moeda ser fraca e os governos roubarem nosso dinheiro via inflação. E isso é tanto no sentido violência, quanto no sentido miséria, quanto... E assim, tipo, isso é o governo, é a parte de inflação, mas também, tipo, energia. Tipo, o Bitcoin realmente vai ser a base para uma revolução energética tão grande quanto foi a utilização dos combustíveis fósseis. Essa questão de monetizar a energia ociosa, tem vários textos que mostram exemplos, assim, tem um que saiu recentemente do Gladstein, que chama Stranded, que mostra pequenos vilarejos na África e como a utilização da mineração de Bitcoin para ter mais acesso à energia está mudando a realidade dessa população. E é isso, eu realmente acredito que o Bitcoin é a principal ferramenta para gerar mudança social no mundo. Então, assim, eu realmente acredito, eu quero mudar o mundo para melhor e eu vejo o Bitcoin como uma melhor ferramenta que eu já conheci para isso e por isso eu faço questão de investir todo o meu capital financeiro, intelectual e social em colaborar com a adoção do Bitcoin. Perfeito. Inclusive a gente trouxe até aqui nesse podcast, né, uma maneira totalmente fora da caixa de pensar o Bitcoin como aplicação social. Muito maneiro, Leta. A gente agradece por essa tua vocação aí. O mundo, o Brasil só é um lugar melhor com pessoas como você. Eu tenho aqui a brincadeira que é o CryptoPong, Leta. Vem aí, CryptoPong! Pergunta que eu faço sempre é se você está preparado. Bate-bola, jogo rápido, Marília Gabriela, vamos nessa. Primeiro é sempre ele, Leta. Bitcoin. Tudo. Satoshi Nakamoto. Gênio. Web3. Golpe. NFT. Golpe. Metaverso. Do caralho, sempre acreditei nisso, sempre vi uma sociedade no futuro que vai ser estruturada em castas e as castas inferiores não vão ter acesso a nada e vão estar presas num metaverso no melhor estilo Matrix. Mas isso, a palavra metaverso ficou contaminada no último ciclo. Eu já pensava nesse pensamento em 10 anos atrás, já usei aqueles óculos de VR há 5 anos atrás num congresso de geologia e foi maravilhoso. Eu acho que tem um futuro brilhante aí. Inteligência artificial. Abrimos a caixa de Pandora, não sabemos o que vai gerar. Vai ser maravilhoso no curto e médio prazo, no longo prazo...
ou é a singularidade do ponto de vista positivo ou é a singularidade do ponto de vista negativo. E aí eu faço questão de lembrar uma frase que eu acho muito legal, que assim, tem aquele livro, né, que chama Utopia, e é desse livro que vem o conceito utopia. Só que no livro Utopia, as pessoas estão numa comuna tendo que acordar às 4 da manhã para trabalhar. E isso me fez uma reflexão que é a seguinte: a utopia de uns é a distopia de outros. E eu acho que é isso. Eu acho que a inteligência artificial vai ser tanto uma utopia quanto uma distopia, dependendo para quem. Segurança digital. Ai, cara, eu nem sei o que pensar. Para mim, assim, tenta ser o mais simples possível. Mas, cara, eu fiz geologia porque eu não gosto de coisas digitais. Eu tô no Bitcoin apesar da tecnologia e não por causa de. Então, assim, tenho a melhor possível, mas para mim o pensamento é: eu quero ter meu dinheiro imune a golpes porque ele está em cold storage e só eu sei onde estão minhas seeds e como a minha custódia está organizada. Mas, fora isso, eu não tenho sabedoria nenhuma para compartilhar. Eu sou a pessoa que pega o vírus idiota mesmo. Tipo, não clique em nada, não. Tipo, se você tem Trezor, se você tem Ledger, não abre nenhum e-mail deles, você nunca coloca suas seeds online. Mas assim, eu não tenho sabedoria para compartilhar sobre segurança digital, não sou o Ed, imagina. Computação quântica. Pode ter futuro, hoje em dia é usado só para FUD. Muita gente esquece que, antes de tudo, o Bitcoin é um protocolo open source, ou seja, ele é editável e ele é modificável. Então, assim, quando surgiu uma computação quântica, tem 2 cenários. Cenário 1, não conseguiram criar uma criptografia quântica e aí o mundo acabou e tanto faz o Bitcoin porque pensa que existem os códigos nucleares também. Bitcoin é peixe pequeno para se a criptografia normal for quebrada por computadores quânticos. Bitcoin é o menor dos seus problemas. Mas, se existisse uma criptografia quântica, daí o Bitcoin nada mais é do que um dinheiro programável, você vai lá, muda a criptografia utilizada da SHA-256 para a criptografia quântica, resolveu, não tem problema nenhum. Então, assim, ou o mundo acaba por causa disso, ou não tem problema nenhum. E o que o pessoal usa a computação quântica como FUD para Bitcoin, na minha cabeça nunca fez sentido. Mineração. Ecossistema maravilhoso, nome horrível. O nome deveria ser validação incentivada. Mineração foca só nos novos bitcoins que estão sendo produzidos e não nas transações que estão sendo validadas. O que falta para a adesão popular das criptos é? Tempo. Você tem alguma blockchain preferida? Nenhuma, eu gosto da time chain. E alguma que quer distância? Nenhuma, eu sou bem de boa com todas. Tipo, eu não sou um maximalista tóxico, eu gosto do termo, inclusive, Bitcoin minimalista, como eu me penso, que assim, eu gosto de Bitcoin, eu nem paro para pensar nas outras, então, sei lá, que sejam felizes, assim, não, sei lá, me incomoda o pessoal, é que você usou o termo o quântico, né, no computação quântica, tipo, o pessoal usa muito aquele que a gente no mundo do Bitcoin fala que é um scam por afinidade, ou seja, tipo, eu gosto do Bitcoin, olha a minha shitcoin. E, no fundo, isso me incomoda um pouco no sentido... Muitas coisas que não precisariam uma blockchain usam o termo blockchain como se fosse um coach quântico. Então, me incomoda um pouco o pessoal que dá esses golpes. A pessoa que acredita, que o desenvolvedor, o cara que está lá desenvolvendo e não está usando isso para dar um golpe, cara, que seja feliz, assim, que desenvolva o máximo possível, que agregue o máximo de valor possível, daqui a um tempo ele vai entender que ele vai estar agregando esse valor no Bitcoin e vai construir essa solução com a gente. Você se considera um maximalista? Sim, depende da semântica, porque tem muita gente que associa maximalismo com toxicidade. Eu procuro não ser tóxico, porque eu acho que, sei lá, eu tento ser pedagógico porque eu gosto de trabalhar com educação. E acho que quando você é tóxico, você pode até acessar várias pessoas, mas você faz outras pessoas se fecharem. Eu procuro ser good vibes e não tóxico. Mas eu, sem dúvida, sou maximalista. O que foi o colapso da Terra-Luna? Darwin. Seleção natural aplicada. E a insolvência da FTX? Darwin, volume 2. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Cara, isso tem o próprio Larry Fink falando, eu vou só reproduzir o que ele falou. Tinham consultas no site da BlackRock sobre Covid, pandemia, vários temas que tinha 200, 300 cliques. Daí, nas coisas que eles faziam sobre Bitcoin,
tinha 60 mil, 70 mil cliques. Então, o que fez a BlackRock se interessar pelo Bitcoin nada mais é do que eles viram que eles estavam deixando dinheiro na mesa, eles estavam deixando uma oportunidade na mesa, eles preferem ganhar um pouquinho de porcentagem por fazer a custódia de um investimento do que não ganhar nada, e eles viram que essa era uma grande oportunidade para eles. E é incrível como que, né, o departamento de marketing do Bitcoin ganhou um aliado, né, cara? Porque, porra, depois que ele virou a casaca, meu Deus, o cara tá falando até bonito do Bitcoin. Cara, no fundo, em vez de ter que educar as pessoas sobre tudo, a gente vai ter que educar as pessoas sobre autocustódia agora. Total. Essa é a diferença. A gente ganhou um puta aliado pro topo de funil. Agora a gente só precisa falar de custódia, Exato. em vez de ter que falar ouro digital, ter que falar da escassez, ter que falar do cypherpunks. Agora a BlackRock faz isso por nós. É o melhor cenário possível. Total, perfeito. Exato. É o game changer, né? E uma coisa que eu achei interessante, saiu na semana passada, a Ledger e a Coinbase fizeram uma parceria em que você vai comprar ativos na Coinbase sem o seu dinheiro sair da Ledger, da Ledger Live, da Hard Wallet. Fantástico, né? Eu acho que isso vai forçar as outras corretoras a fazerem o mesmo, sabe? E outras corretoras e outras empresas de hard wallets também vão começar a correr atrás disso. Cara, eu achei isso bullish, falou tudo. O discurso da autocustódia nunca foi tão necessário como agora. Redes de privacidade. Como meio de troca eu entendo o valor, como reserva de valor não. Ou seja, eu não tenho nada contra um bitcoinheiro que pensa, puta, em vez de usar Lightning eu vou fazer o swap, usar Monero, depois trazer de volta e usar o Bitcoin. O que me incomoda é gente argumentando para o pessoal ser holder disso, porque eles não têm as mesmas características técnicas para ser uma boa reserva de valor. Mas como meio de troca, eu sou agnóstico, acho que cada um usa o meio de troca que quiser. Ethereum flipa Bitcoin? Não duvido, porque o Ethereum é o veículo que a maioria dos players do sistema tradicional pode usar para atacar o Bitcoin. Eu não duvido, mas não é o meu cenário base. Arthur Mining. Arthur Mining é composta de empreendedores muito bons, tecnicamente muito competentes, com uma visão muito legal. Adoro o Regis, adoro o Rudá, é uma empresa fantástica e que está muito bem posicionada para se tornar a grande referência na mineração de Bitcoin no Brasil. E agora a tua nova praia, Bipa? Uma oportunidade fantástica para expandir a visão inicial que eu tinha com o Explica Bitcoin e colaborar com a adoção do Bitcoin como um todo. Caio Leta. Boa pergunta essa. Sei lá, nerd. Caio, o que é cripto? Eu gosto muito de uma imagem que é aquele meme que é a curva do sino, assim. E aí tem um meme que é a curva do sino, que tem o pessoal da direita e da esquerda falando cripto igual a criptografia, e o pessoal do meio falando que cripto igual a criptomoedas. Então, para mim, cripto é criptografia porque eu sou o cara da esquerda. Só a galera burra lá que, cripto é criptografia. Daí existe o ecossistema cripto como um todo, que para mim é fugazi. A maioria das pessoas... Tem muita gente bem intencionada, mas os construtores do ecossistema, eu não acredito que eles são bem intencionados. Eu não acredito que o Vitalik, que essa galera é bem intencionada. E para mim, cripto é a tecnologia que o Bitcoin usa para estruturar, sei lá, o protocolo. Para mim é criptografia. Então é isso. Cripto é criptografia. Chegamos ao fim desse bloco. Eu quero agradecer ao Caio Leta por essa conversa, maneiraça. Demos um mergulho maneiro. Acho que tem um estado atual da arte de mineração, os caminhos, desafios e por que o Brasil está se despontando aí como um possível centro de mineração do mundo. Muito legal, Leta. Obrigado. Queria que a gente encaminhasse então para as considerações finais e que você contasse qual é o melhor jeito de te encontrar nas redes, Leta. Boa. Bom, eu começar aqui, eu agradeço o convite, cara. A honra é toda minha, como eu já falei. Quem quiser me encontrar nas redes é @caioleta. Daí já existia um Caioleta no Twitter, então virou @Caioleta_ no final, mas só escrever Caioleta já vai aparecer.
Consideração final, como sempre, stay humble and stack sats. Tipo, o futuro vai ser incrível, mas a gente nunca pode ter certeza, porque as coisas são probabilísticas, elas não são determinísticas. Então, a melhor estratégia de alocação possível é comprar um pouquinho todo mês e ter paciência e indo devagar e sempre. Eu já faço essa estratégia há alguns anos, eu já fazia ela no mercado de ações, e eu acho ela muito boa porque ela limita a euforia e limita a dor de barriga também. Então, acho que o principal conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que quer se interessar com Bitcoin são dois. Primeiro, estratégia de alocação é DCA, é o Stay Humble and Stack Sats, né? Tipo, se mantenha humilde, acumule satoshis. E se mantenha humilde significa não busca alavancagem, não tenta emprestar seu Bitcoin para ganhar colateral, não tenta fazer umas coisas sofisticadas, se mantenha humilde, acumula satoshis. E a outra parte da dica é estuda autocustódia. Tipo, não adianta nada você ter conseguido acumular muito dinheiro e você não ter controle sobre o seu dinheiro e sua conta ser bloqueada porque você não estudou autocustódia. Tipo, a revolução do Bitcoin, por exemplo, ETF é uma coisa maravilhosa para o preço e para a adoção de indivíduos que não poderiam fazer a própria custódia, que são pessoas mais institucionais, pessoas mais velhas, etc. Mas a revolução do Bitcoin só existe porque existe a possibilidade de fazer autocustódia e o uso correto do Bitcoin é o uso com autocustódia. Então é isso, se mantenha humilde, acumula satoshis e faz uma boa custódia desses satoshis. Tá dado a palavra, muito maneiro, é isso aí, stay humble, mantenha-se humilde, acumule satoshis. Eu quero agradecer também a você pelo carinho da sua audiência, a sua interação nas redes sociais, é um prazer enorme ter a sua companhia nessa jornada. Esse é o último episódio de fevereiro, mês que vem, Blocafé delas 2, vamos abordar, trazer as mulheres que constroem a Web3 para o palco aqui do Blocafé. Esse é o segundo ano. Eu e o Leta ficamos por aqui, mas não sai daí que vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos, inclusive a senha do POAP deste bloco. Até semana que vem, pessoal. E aí, gostou de conhecer um pouquinho de Caio Leta? Um grande pensador do ecossistema que, como ele mesmo disse, mantém a humildade e acumula satoshis pelo rolê. Desejo tudo de melhor para ele nesta nova fase na BIPA. A senha para o POAP de hoje é #humildade. Comenta #humildade no post fixado no X que você receberá o link para mintar o POAP deste bloco. Você já sabe da novidade no Blocafé? Pelos próximos 3 meses, as artes dos POAP serão desenhadas pela Lituânia. Então, não perca mais essa oportunidade de colecionar memórias digitais do seu podcast Web3 desenhada por uma artista fantástica que adora aquarela. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo do Caio Leta, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!